Vocês viram que ele mandou um beijo para mim de Catolé do Rocha. Então foi lá em Catolé do Rocha, no interior da Paraíba, que aos 16 anos de idade ele foi para a capital, João Pessoa, onde ele se formou em jornalismo. E ao mesmo tempo, ele que já enfeitiçava as palavras, participava do grupo Jaguaribe Carne, que fazia poesia de vanguarda. Tudo bem. Pouco depois, 21 anos, um menininho, mudou-se para São Paulo. Trabalhou como jornalista, trabalhou em revisão de textos, aperfeiçoou-se em violão, multiplicou suas composições e começou a formar o seu público. E eu me incluo. E aí, deslanchou sua carreira artística internacional. Esse é o primeiro CD que eu falei, que eu tenho, né? Aos vivos, tem Cuscuz Clã, que eu acho maravilhoso, Beleza Mano, Mamamundi, Respeitem Meus Cabelos Brancos, de uns tempos pra cá, e Francisco Forró e Frevo mostram sua qualidade musical em canções de personalidade. Nesse ano 2012, ele celebra a volta às origens, ou seja, o seu DVD do primeiro CD, aos vivos. Agora é aos vivos, agora. Ele é um artista multifacetado, é compositor, é músico, é poeta, e ele enxerga além. Ganhador de inúmeros prêmios, importantíssimos prêmios, já escreveu 2 livros e agora enveredou-se pelo caminho da gestão pública. O nome deste homem tão sensível, especial e que tem o dom de tocar com as palavras é Francisco César Gonçalves, ou simplesmente o nosso Chico César. Boa noite, querido. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Rony. O prazer é todo meu. Não me tire esse prazer, por favor. Então, o prazer é todo nosso. Aí sim. Chico, eu tive que estudar tanto a sua vida para não falar bobagem aqui. E tudo isso que eu falei, tem mais alguma coisa. Você se formou em jornalismo pela Federal da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba. Mas você sempre foi um admirador das palavras, como você passa pra gente agora, você brinca com elas. Pois é, Rony, eu trabalhei numa loja de discos e livros lá em Catolé, chamada Lunique. Eu comecei com 8 anos de idade, dos 8 aos 15 eu trabalhei nessa loja. E com esses livros ali eu vendia, né, Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, além dos discos, né, tinha os livros, Além do Rego, Zé de Alencar, né, o Alto da Compadecida eu li quando era criança, menininho, porque estava ali para vender, né, A Pedra do Reino eu só li adulto, era um livro mais grosso, tal, né. Então essa convivência com as palavras e com a palavra brasileira, o português do Brasil, acho que essa convivência foi fundamental para me formar como homem, como cidadão, né? Eu tenho um irmão que é 15 anos mais velho que eu, né? Que foi preso político em 69, porque era do movimento estudantil e tal. Hoje é uma liderança importante do movimento dos sem-teto no Brasil. Esse meu irmão, ele mandava jornais alternativos, Em Tempo, O Trabalho, né? Aqueles jornais da imprensa alternativa dos anos 70, né? E isso também ia me influenciando. Então, as palavras são muito importantes, desde a palavra do cantador de cordel, do improvisador, do repentista, do embalador de coco, que eu ouvi ali na minha cidade no dia a dia, até essa coisa da palavra escrita, que eu acho que tem muito valor também. Tem uma outra coisa que eu acho que tem absoluto valor. Essa história de você ser tão multifacetado, tão plural. Você mesmo formou uma cultura que muitas vezes eu tenho que entrar em discussões acadêmicas. Isso me incomoda muito. Porque quem é plural como você e quem entende o país como você entende, você vai de Teixeirinha, sei lá, até Rolling Stones, vai lá pro... Sabe, essa coisa aparentemente paradoxal, que é a lógica paradoxal, faz com que você seja completo. Ou seja, esse tipo de formação que você tem intelectual, seguramente numa hora dessa, eu entendo o porquê da loja de discos. Porque você ouviu tudo. Ouvi tudo. Bee Gees, Donna Summer, Marinês, como você disse, Teixeirinha, né? Vendia esses discos, Noca do Acordeon, Paul Moriarty,
Erlon Chaves. Então, essa formação que me pegou, vamos dizer, de uma forma... Eu não estava preparado, não é uma coisa de você ir para a escola e falar, agora nós vamos estudar. Não, o meu chefe chegava de Recife com caixas de discos lacradas e quando a gente abria aquela caixa, saíam dali de dentro 25 discos. Cada disco era um mundo a ser descoberto. E tudo era, vamos dizer, permitido, não havia hierarquia, né? Então, desde rock experimental, Pink Floyd e aquelas coisas dos aboiadores, Galego Aboiador, era tudo junto. Isso acabou formando a minha música e a minha personalidade. A realidade é complexa. A gente pode lançar um olhar recortado e trabalhar um recorte. Inclusive, para o mercado, às vezes isso facilita. Fala assim, vamos trabalhar um recorte, você é assim, né? Porque o seu público lê você assim. E de repente você é complexo, você vai complexizando a relação com o público e você acaba formando o seu público e falando desde crianças. Eu tenho muitos fãs crianças. Sabe de uma coisa, eu entendo o que você quer falar, porque nós vivemos num país rotulador. De fato, quando você fala do recorte, nós temos esse tipo de comprometimento aqui no Brasil. Todo mundo. Porque a nossa cultura foi essa, é uma mulher cultural. Você é cantor, você é compositor, você é ator. Você não pode ser duas. Você é jovem guarda, você é tropicalista, não é? Você viveu isso. Vivi. Bom, as pessoas dizem que eu sou da Jovem Guarda até hoje, eu nunca fiz parte da Jovem Guarda, nunca fui ao programa Jovem Guarda, surgi na mesma época, mas você tem que ter um rótulo qualquer, surgiu na mesma época, então você é isso, eu acho que é por aí. Agora, tem uma coisa que me impressionou muito, a minha ascendência é alemã, e quando você fez aquela turnê na Alemanha, eu digo, isso vai ser o divisor de águas desse menino que eu gosto tanto. Eu não sei se foi isso que aconteceu na sua vida, mas eu acredito que tenha sido. Não sei qual é a impressão que você tem dessa tua viagem lá, porque a tua música falou mais alto lá. Pois é, a Alemanha ela é muito importante na minha vida em vários momentos. Primeiro eu estudei num colégio de freiras, obrigado, que lindo, hein? De freiras alemães, fugidas da Segunda Guerra Mundial. E que fundaram um colégio em Catolé do Rocha, na minha cidade. Beneditinas eram, com certeza? Não, franciscanas. Franciscanas. E eu tive o prazer de estudar nessa escola, um colégio com uma visão muito humanista, apesar, ou talvez por ter uma inclinação religiosa, mas eu tinha música, teatro, artes plásticas, jardinagem, né? Tudo misturado, e os meninos e as meninas estudando todas essas coisas e tal. Esse é o primeiro momento da Alemanha na minha vida. Um segundo momento é quando eu faço a minha primeira... Eu recebi um chamado para me apresentar, eu não tinha disco ainda, 92, para ir tocar, 91, para ir tocar na Alemanha, no Stadtfest Tübingen, na cidade de Tübingen, no sul da Alemanha. E foi muito bacana, porque saiu uma crítica maravilhosa do meu trabalho, dando indicações de coisas que eu mesmo ainda não percebia no trabalho. Aí voltei muito corajoso. Eu trabalhava como jornalista nessa época na Fundação Oncocentro, uma fundação de pesquisa do câncer daqui de São Paulo, e também na Editora Abril, na revista L. Larguei os 2 empregos e fiquei só com a música, peguei meus direitos trabalhistas e banquei logo depois, lá para 94, 95, o meu primeiro disco, esse Aos Vivos. Depois volto para a Alemanha já com disco para tocar, volto para a Europa, e na Alemanha havia esse olhar mais atento, menos clichê, menos chavão para a minha música. Os alemães, eles são muito inquietos, muito abertos para coisas assim que não se definem rapidamente. Inclusive tinha uma rádio muito importante em Berlim, chamada Multikulti, que tocava muito a minha música lá. Essa rádio, infelizmente, uma rádio estatal, fechou, agora só tem na internet. Muito bacana. Pena. Nós estamos falando dessa cronologia, e eu me lembro que em 2008 teve o Francisco Forró e Frevo, que na verdade,
me parece ser um mergulho nas duas principais festas do nosso país. Quem teve oportunidade, até por dever de ofício, conhecia o Nordeste de cabo a rabo, de cima para baixo, conheço tudo no Nordeste. Então eu sei a representatividade de uma festa junina. Em contrapartida, todo mundo no resto do país conhece o Carnaval. Claro, o frevo entra nessa história porque ele faz parte do Carnaval. O que essas celebrações representam para você, para dizer o mínimo? Olha, o homem nordestino é um homem muito trabalhador, mas também é um farrista por natureza, é um celebrador, né? O forró é a música do homem do interior, né? Do homem rural. É uma festa mais da família. O carnaval é uma festa mais do indivíduo urbano, né? E uma festa em que ele se desgarra da família, né? Inclusive tem aquela música, a camisa listrada, vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Ou seja, o cara vai, bota lá uma roupa, passa 3 dias longe de casa e encontra amigos, perde amigos, beija na boca, arruma namorada, perde namorada e tal. E depois, a partir da quarta-feira de cinza, começa a fazer um novo balanço, um rearranjo da vida, né? Então o meu disco, Francisco Forró e Frevo, mergulhei de cabeça nisso, juntando os dois, porque na verdade a juventude do Sudeste, do Brasil todo, tem curtido muito o forró em todas as épocas, não apenas na época junina, e o frevo ficou muito sazonal, apesar, vamos dizer, da grandiosidade de Moraes Moreira, Elba Ramalho, Alceu Valença, que fizeram várias incursões na música do frevo, né? Então a gente precisa trazer o frevo mais pro dia a dia, que é uma música muito animada. Olha, falamos de Alemanha, e eu me lembrei que você fez em lugares que eu diria absolutamente inusitados para nós brasileiros. Lugares muito diferentes do Brasil. Vou me lembrar de alguns. Turquia, Cabo Verde, quer dizer, por mais que a língua seja, não se entende o que o Ilhéu fala, você sabe disso. Finlândia. Aí eu digo, meu Deus do céu. Finlândia, Nova Zelândia. Olha. Austrália, Singapura. Gente, e lugares maravilhosos. O mundo é maravilhoso, Rony. E a música, a arte, ela atravessa fronteiras, né? Ela restabelece um sentimento de universalidade. Concordo, né? concordo. Que a política tira. A política diz, primeiro ela encontra um lugar onde havia gente que já vivia lá, e aí diz, esse lugar agora é nosso, depois divide em capitanias hereditárias, fala, esse pedaço aqui é dos espanhóis, esse é dos portugueses, né? Os europeus fatiaram a África inteira, né? Esse pedaço é dos portugueses, esse dos franceses, esse dos ingleses, esse dos belgas, né? Até os alemães estiveram lá. Até os alemães, né? Italianos. Os holandeses, né? Então, aquela cultura que era vasta e diversa, ela dialogava e se espalhava. De repente você chega e cria, coloca fronteiras, e a cultura ela restabelece esse sentimento de universalidade. Quando toquei nesses lugares que você falou, muitos lugares que não entendiam as nossas palavras, mas eles entendiam o nosso sentimento, a nossa música, o nosso swing, a nossa alma traduzida em arte. Você sabe, Chico, eu sempre digo, isso é um clichêzão meu, que a pior luta do homem é a luta contra ele mesmo. Porque são as descobertas que você faz de dentro para dentro. Então, eu vejo você como um mix de sentimentos, sei lá, de experiências, de facetas, sei lá, no bom sentido sempre, claro. Qual é o seu lado que você mais gosta? Ou que mais atrai você? Olha, sabe aquela capa do disco do Pink Floyd que tem um prisma que bate um raio de luz e o prisma transforma a luz, né? Eu me sinto um pouco como esse prisma. Acho que cada pessoa é isso. Tem um lado meu que recebe e tem um lado que dá, né? Então essas coisas que me atravessam, né? Desde conhecimento, afetividade, né?
né, que são as coisas, que é uma forma de conhecimento que vem de outro jeito, né? Eu gosto muito do meio, que é onde se encontram os meus lados, o lado que dá e o lado que recebe, que é onde está o coração, eu acho. É onde está tudo, porque o caminho do meio é de fato o caminho certo, com toda certeza. Chico, ano passado, Ricardo Coutinho, que é governador do seu estado, convidou você para ser o primeiro secretário de Cultura do estado. Eu aqui de São Paulo, vibrei com essa história, porque como eu te disse anteriormente, você tem que entregar uma pasta dessa para quem é do ramo. Mas só que eu acho que é um desafio muito grande, exatamente porque você é do ramo e por isso mesmo vai ser muito mais cobrado. Como é que está indo essa história? Olha, é um desafio hercúleo, é uma seguramente pedreira, mas é muito bacana. Primeiro, quando o Ricardo Coutinho era prefeito de João Pessoa, ele me chamou para assumir a Fundação de Cultura da capital. Eu fui, fiquei lá 1 ano e 8 meses, ele ganhou a eleição para governador. Eu pensei que eu já estava livre daquela missão, que eu ia voltar para minha vida só de artista e tal. Aí ele disse: rapaz, eu tenho um outro desafio para você. Vamos criar a Secretaria de Cultura da Paraíba? Não existia. Aí eu falei: não, vamos. Então eu topei o desafio, tô lá, inclusive quero convidá-lo para ir à Areia. Nós fazemos lá o Festival de Arte de Areia, que começa no finalzinho de agosto, termina no começo de setembro. Areia é uma cidade fria, obviamente não é o frio do Rio Grande do Sul, ou mesmo o frio de São Paulo. Você não precisa levar aquele capote que levou para Brejo das Freiras quando foi fazer show lá com o Fransquinho, né? Como é que você sabe que eu tive em Brejo das Freiras? Eu sei, rapaz. Você me pesquisa, eu lhe pesquiso. A gente conversou sobre essa história uma vez, falou: poxa, disseram que ia fazer frio. Em Areia faz frio, mas não precisa levar aquele capote. É um festival de arte, cultura, né? Vamos ter teatro, artes plásticas, muitos debates, né? E uma cidade muito boa para você ir com sua esposa, né? E agora já começaram os Caminhos do Frio, que são 6 cidades, né? Com arte, cultura, culinária, é uma coisa muito bacana, porque a gente sempre pensa na Paraíba como ou a praia, com aquele, né, calorão gostoso, ou o interior com aquela coisa mais da seca. Mas nós temos aí a região do Brejo, que é uma região maravilhosa para esportes, né, para ficar ali com calma, ler um livro. E eu estou muito contente de participar desse trabalho, criar a Secretaria de Cultura. Desafio bom. Olha, por dever de ofício, eu conheci a Paraíba inteira. Tudo, de cabo a rabo. E é, de fato, um lugar encantador. E você tendo como, de certa forma, não fazer incentivo, mostrar o que pura e simplesmente mostrar o que você pode ter certeza de que o sucesso vai ser grande. Irmão meu, eles estão mostrando uma placa ali que já estourei todos. Estamos há meia hora conversando aqui e eu quero deixar mais uma vez a minha gratidão por sua presença. Dizer que essa casa é sua, não precisa pedir licença, enfia o pé na porta e entra. Quando você quiser, que eu adoro você. Eu adoro você também. E quero que seu sucesso seja cada vez maior, que essa sua gestão pública tenha, de fato, o sucesso que merece, porque você está à frente de uma coisa que você entende. Quero repetir isso, porque aqui é QI, você sabe disso, não tem cai de paraquedas numa pasta que é o hambúrguer e o parafuso. Essas coisas não se combinam, né? E te agradeço muito, Chico, por estar conosco hoje. Esse jantar está espetacular. Eu quero agradecer, inclusive, ao Francisco, teu xará, que está aqui também, Francisco Pinheiro. Ele assina a cozinha do General Prime Burger, que fica na Joaquim Floriano 541, aqui no Itaim. E o telefone dele é o 3060-3333. São várias unidades, ele é o chefe executivo. Tem sobremesa, Deus é bom. Petit gâteau com sorvete de creme. Petit gâteau com sorvete de creme. E avelã.